Hoje o sol acende a manhã, vem anunciar mais um novo dia a nascer, projetando luz do teu caminhar. Desperta nos lábios sorrisos, sonhos, esperança de um mundo melhor, da conquista da paz. Basta sentir a presença de Deus a guiar teus passos além do sofrer, perdendo o medo de voar, conquistando as rédeas do teu destino. Eleva e fortalece a coragem para dar o melhor que existe em você. Renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus, será a tua meta, outra vez levantar. Renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus, será a tua meta, outra vez levantar e viver pela fé, e viver pela fé, e cantando para pá, para pá, para pá, para pá, pa 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 para pá, para pá, para pá, pa 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 pa. Depende de nós e de mais ninguém, que o amanhã seja melhor, através do amor e humildade.
depende de nós e de mais ninguém. Que o amanhã seja melhor através do amor e humildade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro. Todo mal depende de nós e de mais ninguém. Que o amanhã seja melhor através do amor e humildade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo mal. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo mal. A grande família somos nós. Depende de emissário do amor, Cordeiro de Deus. Assim conhece o teu nome, assim eu, homem, tento te encontrar. Falta-me tê-lo além
traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. Toda vez que a dúvida falar, toda voz que tentar desanimar, não será mais forte do que a vida e a beleza que me faz acreditar. Deixa o peso e a mágoa para trás, veja a estrada aflorada, siga em paz, tenha fé na jornada. Olha, vê além tudo que te rodeia, o segredo guardado na folha, o detalhe bordado na teia. Vibra, sente a luz que enfeita o dia e clareia até o poço mais fundo. Ouve o cântico da alegria pelo mundo. Pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. Toda vez que a dúvida falar, toda voz que tentar desanimar, não será mais forte do que a vida e a beleza que me faz acreditar. Deixa o peso e a mágoa para trás, veja a estrada aflorada, siga em paz, tenha fé na jornada. Olha, vê além tudo que te rodeia, o segredo guardado na folha, o detalhe bordado na teia. Vibra, sente a luz que enfeita o dia e clareia até o poço mais fundo. Ouve o cântico da alegria pelo mundo. Pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar.
Boa tarde, companheiros. Mais uma vez estamos aqui, é muito bom, pelo nosso canal do YouTube, da nossa Casa de Miguel, para acompanhar mais uma reunião pública. E é a última desse semestre. Olha só como é que o tempo passa rápido, não é mesmo? Então, hoje nós vamos ter a Carmélia falando do Livro dos Espíritos na questão 1 até a 9. E a Alba vai trazer para a gente o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 22. São sempre temas que nos ajudam a refletir nos nossos dias. E é importante nós, nesse momento, fazermos silêncio para poder prestar atenção naquilo que elas vão nos ofertar. Nós queríamos dizer também que a página de abertura será pela companheira Marcília e que nós teremos uma recepcionista atendendo às dúvidas que possam vir a surgir. Vocês vão perceber isso pelo chat. Lembrando que a nossa casa oferece a fluidoterapia, que é aquele atendimento também pelo canal do YouTube, para aqueles que estão precisando de prece, né, e radiação para a sua saúde, que sempre acontece às terças-feiras, 19h30 e às quartas-feiras, 9h da manhã. Também pelo canal do YouTube, nossa casa tem a prece da saudade acontecendo às quintas-feiras, sempre às 19h30. E as reuniões públicas, elas não acontecem apenas às quintas-feiras. Nós também temos na sexta-feira, quinta-feira é às 14h30, na sexta-feira às 19h30 e no domingo às 9h da manhã. Estamos assim recheados de palavras do nosso Mestre Jesus, nos acalentando e fortalecendo os nossos dias, não é? E se você acha que vai terminar o nosso encontro após a prece final, não, é aquela hora em que você chama todas as crianças e acompanha o nosso GEAL. Fiquem conosco, sejam todos muito bem-vindos e que a paz nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 40. Tempo de confiança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o Mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar.
É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Deus, nosso Pai de amor e bondade, aqui estamos reunidos em comunhão de pensamentos em nome do Seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo, para o estudo do Seu Evangelho de amor e da doutrina espírita. Agradecemos, Senhor, esta oportunidade e pedimos que nos envie os Seus emissários de luz, esses espíritos elevados que cuidam de nossa casa de oração e de cada um de nós. Que possamos receber suas vibrações de luz e amor. E que estas vibrações possam alcançar a todos os que sofrem em nosso planeta e a todos os governantes, para que tenham discernimento para tomarem as decisões mais sábias e amorosas. Agradecidos, Senhor, daremos início à nossa reunião. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Para quem não me conhece, eu sou Carmélia, trabalhadora do Centro Espírita Miguel, e hoje nós iniciaremos o estudo do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 1, nas perguntas de 1 a 9. Este livro traz os ensinamentos da doutrina espírita, a base, né? Essa doutrina que tanto nos auxilia, que tanto nos ajuda a entender de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos, né? Seria muito bom se todos adquirissem o Livro dos Espíritos, tivessem para acompanhar o estudo toda semana, não é? Seria muito bom. Hoje, o estudo é Deus e o Infinito, provas da existência de Deus. São belíssimas perguntas e nós precisaríamos de muito tempo, né, para falar sobre o assunto.
Mas vamos aproveitar, né, o tempo que nós temos hoje e vamos então estudar juntos estas 9 perguntas sobre a existência de Deus. A pergunta número 1: que é Deus? E a resposta dos espíritos: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Leon Denis, no livro Grande Enigma, né, ele nos diz: essa inteligência se manifesta por leis sábias e profundas, ordenadoras e conservadoras do universo. Ser absoluto e perfeito, fundamente imutável e fonte eterna de toda a ciência, de toda a verdade, de todo amor. Então, Leon Denis, nesse livro, ele fala da existência de Deus. É muito lindo. Quem tem alguma dúvida ou quem tem alguém na família que não acredita, né? Experimenta dar a leitura desse livrinho, O Grande Enigma, de Leon Denis, para a pessoa ler. Realmente é muito bonito. A segunda pergunta que Kardec faz aos espíritos é: o que devemos entender por infinito? E os espíritos então respondem: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. E logo em seguida, a terceira pergunta, então, que ele faz: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? E os espíritos então respondem: definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Aí então Kardec colocou uma nota explicativa, né? Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. Aqui, então, nós temos uma explicação de Miramês, do espírito Miramês, numa psicografia de João Nunes Maia, do livro Filosofia Espírita, em que ele nos explica: o infinito é infinito para nós. Para Deus é o seu lar, onde vibra o amor e onde o perfume exalante é a alegria na sua pureza singular. É de ordem comum nos planos superiores que devemos começar pelas lições mais elementares que nos despertam o coração, primeiramente para a luz do entendimento. Quer dizer, algumas coisas ainda são difíceis para nós entendermos, né? Por isso que ele diz que nós devemos começar pelas lições mais elementares. Entender o infinito para nós ainda é um pouquinho complicado, né? E as palavras também, para nós compreendermos essa definição, também, como os espíritos dizem, é pobreza de linguagem, né? Ainda é um pouco complicado para nós. Passamos, então, às provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta está aí, né? Não há efeito sem causa. Tudo que não é obra do homem é obra de Deus. Ora, basta, né, nós chegarmos assim à nossa janela
e olharmos para fora, olhar para o céu, olhar para a natureza. O que nós vamos encontrar? As provas da existência de Deus. Como ele diz, tudo que não é obra do homem é obra de Deus. A gente vê uma planta, uma coisa tão linda, aí diz assim, mas isso não, o homem já faz, o homem fabrica, mas não é igual. Ele faz uma flor artificial, mas não é igual. Se nós olharmos o céu, né, numa noite estrelada, não precisa ser noite estrelada, na noite fechada também, que nós sabemos que a lua está lá, que as estrelas estão lá. São as provas da existência de Deus. Vamos continuar então. Aí nós temos uma nota de Kardec. Para crer em Deus, basta silêncio, olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Ora, nós sabemos muito bem que o nada nem existe, não é mesmo? Então, para poder, todo efeito tem uma causa, né? Então, é só pensarmos, por exemplo, nós estamos agora usando o celular, usando computadores muito, né? Até para poder assistir a reunião e tudo mais. Ora, alguém pensou, não é? Alguém pensou em inventar um celular, em inventar um computador. Alguém pensou nisso. Uma cadeira que nós estamos sentados, alguém pensou. Senão, não existiria. Quer dizer, não há efeito sem causa. Alguém pensou nisso. E quem foi que pensou em tudo mais que existe, né? No universo? Quem pensou em tudo isso para existir? Quer dizer, existe uma inteligência suprema por trás de tudo isso, né? De toda essa criação. Aqui uma perguntinha, não é? Como não crer no Criador de todas essas coisas? Começa, meu irmão, a pensar, pelo menos no Sol, que dá vida e sustenta o ambiente em que moras, e não terás outro caminho a não ser aceitar um Criador que tenha na linguagem comum a suprema inteligência. Repitamos o que afirmou o Livro dos Espíritos: procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Quer dizer, se não é obra do homem, é obra de quem? Do Criador, da suprema inteligência. Nessa gravura que está aí ao lado do texto, nós temos, né, uma borboleta aí sobre uma flor. Olha que coisa maravilhosa! Mas muitas vezes nós andamos distraídos, não prestamos atenção nessas maravilhas que nos cercam e que são a prova da existência de Deus. A pergunta número 5. Que conclusão podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si mesmos da existência de Deus? A de que Deus existe. De onde lhe viria esse sentimento de se repousasse sobre o nada? E ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Quer dizer, o homem primitivo, né? Aquele homem lá das cavernas, ele já trazia dentro dele esse sentimento. Eles passaram, né, a adorar os deuses, fazer estátuas. Por quê? Porque eles já tinham esse sentimento de que existia algo mais na criação. E aí, essa ideia, né? Essa ideia de Deus que o homem traz, ele traz na sua consciência, já vem com ele, né? É o Criador de todas as coisas. E o homem traz na sua consciência, apesar de muitos ainda negarem, né? Aí na número 6, então,
o Kardec pergunta para os espíritos: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Quer dizer, isso não poderia ter sido ensinado, né? Através dos pais, através dos antepassados, isso não poderia ter sido ensinado ao homem? E aí os espíritos responderam: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Então, por que, se fosse assim, por que aqueles selvagens que vivem lá isolados, né? Por que eles teriam esse sentimento? Por que aquele homem da caverna, lá no início da civilização, né, já tinha também esse sentimento? E aí, se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas, não é? Quer dizer, as outras noções que a gente aprende são ensinadas, né? As noções de ciência, de matemática, mas a existência de Deus não. Essa já vem na consciência do homem, não foi ensinada. A pergunta número 7. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? A resposta: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Então vamos entender aí o que ele quis dizer. Nós sabemos que a matéria tem propriedades, não é? Por exemplo, duas moléculas de hidrogênio se juntam a uma molécula de oxigênio, né? E então se forma água, é H2O, né? A água. Aí eles querem dizer, isso é uma propriedade da matéria, ela se atrai uma para outra, se juntam as moléculas e formam então a água. Aí eles dizem, isso não seria só uma propriedade? E a quem nós vamos atribuir essa propriedade? Quem deu essa propriedade às moléculas, né? Aos átomos, que se juntam e vão formando, não é? As matérias necessárias para a vida no nosso planeta. Quem deu essa propriedade à matéria? A matéria tem essa propriedade de se atrair, de se juntar. Mas aí quem colocou essa propriedade na matéria? É o que ele diz, atribuir, né, a formação primária das coisas a essas propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa. Porque se elas têm essa propriedade, também receberam, não é? Foram já criadas com essas propriedades. Todo efeito há de ter uma causa. E se elas têm esse efeito, houve uma causa, não é mesmo? Da criação divina. Aqui nós temos um texto do livro Filosofia Espírita, né? Psicografia de João Nunes Maia pelo Espírito Miramês. E ele nos diz, né? Pulsa na matéria a vida universal. O fluido cósmico vibrante, dirigido pela mente do Criador e obediente aos seus sentimentos. Ele sabe de tudo e está em tudo, através de seus atributos espirituais. A matéria, por mais evoluída que seja, não demonstra inteligência. Ela é movida pela inteligência suprema. Em se falando da Terra,
somente no homem começa a despertar a razão, que é consequência do princípio inteligente. Mesmo assim, sob o comando da inteligência maior, Deus. Quer dizer, o fluido cósmico universal é a matéria-prima, né, do universo. Esse fluido, o André Luiz chama de hálito divino, né? Porque dele é que vem tudo. Todas as coisas foram criadas partindo desse fluido divino. A pergunta número 8. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou, por outra, ao acaso? E os espíritos respondem: outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Quer dizer, essas pessoas, né, elas atribuem que essa formação, essa junção das moléculas, as formações da vida, né, no planeta, são combinações da matéria feitas ao acaso. Quer dizer, acaso não existe, não é mesmo? São combinações inteligentes. Se são inteligentes, elas são comandadas, existe, não é? A matéria é um efeito, ela não é, ela foi criada e ela não tem inteligência para se juntar uma molécula a outra. Tudo isso é comandado por uma inteligência suprema, não é mesmo? Eu trouxe aqui para vocês esse pequeno texto retirado de um artigo do jornalista José Inácio Werneck. Nesse texto mostra, né, que os cientistas mesmo, né, aqueles grandes cientistas, eles acreditam na existência de Deus, porque eles pesquisam e eles veem a grandeza do universo. Então, aqui, a conquista do Prêmio Nobel de Física por 2 astrônomos americanos que colocaram, além de qualquer dúvida razoável, a teoria de que o universo originou-se há 14 bilhões de anos através de uma grande explosão, né, o Big Bang, lembra também a declaração de um deles, George F. Smoot, a época em que seus estudos se tornaram conhecidos. E ele diz: é como olhar para Deus. O cientista disse isso. As flutuações nas irradiações cósmicas permitiram detectar as sementes do que viriam a ser as galáxias e são tão revolucionárias para a física quanto a descoberta do DNA para a biologia. Hoje sabemos o que ocorreu desde uma fração de segundo depois do Big Bang até os dias atuais. 14 bilhões de anos mais tarde, o que aconteceu naquela fração de segundo e o que ocorreu antes do Big Bang? O que existe do outro lado? Eis a grande e insondável questão. Como disse o Dr. Smoot em 1992, se chegarmos a saber o que se passou, descobriremos o mecanismo que regula o universo. Se isso não é Deus, o que é? Quer dizer, quando o cientista pesquisou isso tudo, a formação das galáxias, né, a explosão do Big Bang,
Ele disse, é como olhar para Deus. Quer dizer, que se nós soubéssemos o que aconteceu antes disso tudo, saber o que se passou, descobriremos o mecanismo que regula o universo. E se isso não é Deus, o que é? Não é mesmo? Vamos à nossa última pergunta de hoje, né? Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? E os espíritos responderam: tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso, ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Existe uma história que muita gente aqui já deve conhecer, né? De um guardador de camelos que orava todas as noites, né? E o dono dos camelos, um sheik, um homem rico, olhava para ele de joelhos à noite, com a cabeça baixa, orando, e dizia assim: como é que pode esse homem ignorante, né? Como é que ele pode entender alguma coisa, acreditar em Deus, né? Aí um dia ele chegou para ele e falou: por que você fica toda noite orando? Você é um analfabeto, uma pessoa que não entende nada. Como é que você pode entender da existência de Deus? Então o guardador perguntou para ele: como o senhor sabe que tipo de animal visitou o seu acampamento à noite? De manhã, né? Como é que ele descobria qual foi o animal que andou rondando o acampamento? E o dono então respondeu: pelas pegadas. E ele diz: quando eu olho para o céu e vejo as pegadas do meu Criador, pelas estrelas, né? Pelo céu ele olhava, então ele diz para o dono, para o patrão: ali eu vejo as pegadas do meu Criador. Muito bonito, né? Então basta, como eu disse antes, olhar a natureza, que a gente vai entender a presença de Deus. Só que, na maioria das vezes, a gente anda tão ocupado, correndo tanto, que nem presta atenção, não é mesmo? Aqui ainda, né, sobre a pergunta 9, já procuraste observar o teu próprio corpo, o seu funcionamento inteligente? Foi o acaso que o fez? Se desconheces o teu próprio corpo, foi alguém mais capacitado que o planejou. Procura esse alguém, que o encontrarás sorrindo para ti, ajudando-te a desvendar os mistérios que existem em muitos outros ângulos da vida. Livra-te do orgulho e do egoísmo, que encontrarás as bênçãos do entendimento e encontrarás dentro de Deus, dentro de ti. O nosso corpo, né, é uma máquina perfeita e só mesmo a inteligência divina, não é, poderia criar. O orgulho é que impede o homem, muitas vezes, de observar isso. Agora, aqui no final do nosso estudo, eu vou colocar aqui um poema que eu gosto muito e eu espero que vocês prestem atenção sobre a existência de Deus. É um poema muito bonito. Obrigada pela atenção de vocês e fiquem todos em paz. Boa tarde, meus irmãos. Eu sou Alba e na tarde de hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo,
No capítulo 27, nós estamos dando continuidade a este capítulo, Pedi e obtereis, e vamos estudar as instruções dos Espíritos no item 22, maneira de orar. Vamos à mensagem. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que se deve assinalar à sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, e ter com seus amigos, com seus guias, para unir no contato com eles mais força e perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas que vós, de alegrias e riqueza. Rogai-lhes que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como fazem muitos. Não vale a pena orar. Portanto, Deus não me atende. Que é o que, na maioria dos casos, pedis a Deus. Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Não. Bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos e haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se se ocupasse, não se verificaria tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesses ao fundo de vossa consciência, quase sempre deparareis em vós mesmo com o ponto de partida dos males de que vos queixas. Pedi, pois, antes de tudo, que vós possais melhorar e vereis que torrentes de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister, vos recolhas, ao vosso oratório ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral e física? Não é um ato de reconhecimento o elevardes a ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vós não esqueçais de exclamar: sede bendito, meu Pai? Não é um ato de contrição ou vós humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizerdes: perdoai-me, meu Deus, pois pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta? Isso independe das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Como vedes,
A prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar os vossos trabalhos. Dita assim, ela ao contrário santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante e aos quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. V. Monod, Bordeaux, 1862. Agora vamos aos comentários dessa passagem, né, dessa mensagem, que diz assim, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 659, diz que a prece é um ato de adoração, que orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E 3 coisas podemos propor por meio da prece, né? Nós podemos pedir, nós podemos louvar e nós podemos agradecer. E essa mensagem, ela vai nos despertar, né? Os nossos bons sentimentos e vai nos auxiliar a entender, né? Uma maneira correta de orar, de chegar a Deus, né? Vai nos auxiliar nessa maneira. Então, lá no primeiro parágrafo nos diz que o nosso primeiro dever pela manhã é de agradecer a Deus, né? Então, aquele nosso primeiro momento, quando a gente desperta, nós precisamos agradecer a Deus. E agradecer como? Pelo meio da prece, né? Agradecer o quê? A noite que tivemos, né? A noite que tivemos, o refazimento da nossa energia, o encontro que nós tivemos com os nossos espíritos amigos, pois enquanto o nosso corpo físico descansava, o nosso espírito ia se encontrar com eles, né? Ia encontrar com eles para um refazimento, para o seu aprendizado. Então, quando nós cumprimos bem as nossas tarefas do dia, né? Nós começamos já nesse momento, no momento que a gente está cumprindo bem as nossas tarefas diurnas, nós já começamos a nos preparar para termos uma boa noite de sono, onde, com certeza, nosso espírito vai o quê? Caminhar para atividades bem úteis. Portanto, né, nem todos nós sabemos nos preparar para ter uma noite boa, né? Nem todos nós sabemos orar. Muitas vezes nós usamos palavras decoradas que escondem a franqueza, né? Escondem o nosso coração, né? Esconde tudo aquilo que o nosso coração quer dizer e acabam dificultando a nossa conexão com a espiritualidade, né? Muitas vezes a gente faz isso. A gente acaba usando aquelas palavras decoradas e a gente não deixa o nosso coração falar tudo aquilo que está sentindo. Então não é a quantidade de palavras ou a maneira, né, a maneira de joelho ou de pé que vai fazer a diferença, não é mesmo? O que faz a diferença é o quê? Usarmos as palavras que saem de dentro dos nossos corações. Então a prece, ela deve ser feita, como eu já disse, com as nossas próprias palavras, porque elas estão revelando os nossos sentimentos, né? E com certeza isso vai nos trazer o quê? Um conforto espiritual. Então, mesmo naqueles momentos em que a gente se sente mal-humorado, cansado, né? Mesmo nesses momentos, nós precisamos fazer prece, né? Nós precisamos fazer uma prece porque para sentir o amparo de Deus, né? Para que o nosso dia possa ser melhor. Então a gente dormiu, acordou mal-humorado, acordou se sentindo cansado, mas a gente recorre à prece para ter um dia mais tranquilo. E Jesus, então, ele nos ensinou, né? Ele nos ensinou como fazer isso, como orar. E ele mostrou que nós deveríamos ter o quê? Bons pensamentos. Que nós deveríamos primeiro o quê? Nos reconciliarmos com os nossos inimigos, né? E aí, sim, poderíamos, pela prece, pedir pela nossa melhoria moral, pedir a força para superar as nossas dificuldades.
Dificuldades essas que vivemos, porque são necessárias para o nosso aprendizado, pois nós estamos na Terra para quê? Para combater as nossas más inclinações. E isso, né? Essas más inclinações, essas nossas dificuldades, isso só serão resolvidos através das nossas dificuldades. Então, seja a dificuldade no nosso trabalho, na nossa casa, no relacionamento entre pessoas, tudo isso nós precisamos vivenciar, não é mesmo? Por que será que nós temos a dificuldade de entender o porquê Deus nos responde? A gente está sempre questionando isso. Faço prece, peço, mas parece que Deus não me ouve, parece que Deus não me responde. Nós pensamos assim, né? Nós achamos que Ele não nos responde. Porém, Deus sabe de todas as nossas necessidades. E se Ele não responde da maneira que desejamos, é por saber que isso nos atrapalharia. Que nem sempre aquilo que nós desejamos é bom para nós. E Deus sabe o que é bom para nós. E, portanto, tudo será dado, né? A gente pede, porém Deus sabe a dosagem certa daquilo que a gente precisa, né? Então, tudo será dado a gente, né? Será dado para nós de acordo com as nossas necessidades, né? Tudo aquilo que vai poder nos ajudar. Então, nós devemos sempre refletir o quanto ainda erramos, o quanto ainda somos orgulhosos, egoístas e o quanto ainda somos afastados da caridade, né? Por tudo isso, né? A gente está sempre pedindo, mas a gente nunca lembra de que a gente ainda continua sendo egoísta, de que a gente continua sendo orgulhoso, que a gente ainda não é caridoso com os nossos irmãos. Então, Deus sempre nos concede a oportunidade de nós nos redimirmos. E nós devemos aproveitar o momento de prece para pedir que Ele perdoe os nossos erros, né? Então, nós sabemos dos nossos erros. Nós é que tentamos nos enganar, né? Então, a gente tem que aproveitar esse momento de prece para pedir a Deus que nos ajude, né? Que nos ajude, que a gente possa entender aonde é que estamos errando para poder acertar. Então, nós não devemos pedir a Deus que nos livre dos nossos desafios. Nossos desafios estão aí, né? Eles são necessários para nós, eles são necessários para o fortalecimento do nosso espírito. Então, a gente não tem que ficar pedindo para Deus afastar as nossas dificuldades, os nossos desafios na vida, não. A gente tem que enfrentar tudo aquilo. Então, a prece precisa ser para nós um exercício de humildade, de reconhecimento de que somos pequenos diante de Deus. Ao orarmos, nós podemos pedir por nós podemos pedir pelos outros, nós podemos orar em qualquer lugar. Não existe um lugar certo para se orar, né? Então, desde que nós elevemos o nosso pensamento ao alto e nos coloquemos aqui na posição de receber, né? Então, de receber os fluidos benéficos dos nossos irmãos, dos nossos amigos espirituais, não é mesmo? Então, nós podemos conversar com Deus em qualquer momento, né? Nós, donas de casas, né? Que estamos em casa, às vezes, atarefada, fazendo alguma coisa, em todo momento a gente pode estar fazendo uma comida, arrumando uma casa, lavando uma roupa, mas em conexão com Deus, nos nossos trabalhos fora da nossa casa, podemos estar sempre em conexão com Deus, né? Com o nosso pensamento voltado, fazendo uma prece. Então, isso é considerado uma oração diária. Então, eu não preciso parar ou um lugar específico para fazer a oração. Em qualquer momento eu posso me colocar ali, na posição de receber, né? Então, eu posso estar no meu ambiente familiar, no ambiente social, né? Em todos os momentos, né? E quando a gente cumpre bem, né, com os nossos papéis, no nosso trabalho, na nossa casa, naquele momento em que a gente está ali ligado em comunicação com Deus, nós estamos recebendo com certeza
a ajuda dos bons espíritos. Então, ao orar, nós devemos rever, né? Rever os nossos pedidos. Pois geralmente a gente pede o quê? Sucesso, empreendimentos terrenos, né? Bens materiais. A gente está sempre pedindo que diminua as nossas provas, né? Alegrias, prazeres. A gente está sempre pedindo isso, né? Mas a gente não pede o quê? Inspiração, resignação, né? A gente não pede para que a gente não se liga em pedir que nos momentos de dúvida, que a gente, no momento de decisões, que a gente não se prejudique e não prejudique ninguém, não é? A gente não pensa nisso. A gente quer as coisas boas, mas a gente não pede isso, a inspiração para no momento de dúvida, no momento em que a gente precisa tomar alguma decisão, não se atrapalhar e nem atrapalhar ninguém, não é mesmo? Então também não há necessidade, né? A gente acabou de falar aqui que não existe lugar para fazermos as nossas orações, que pode ser em qualquer lugar. Portanto, necessariamente não precisa ser em praças públicas, né? Em alto tom, para que as pessoas possam nos ver, né? Então, a gente pode até estar numa praça, porém não precisamos elevar as nossas vozes, né? Podemos estar ali sentadinho numa praça, com os nossos pensamentos voltados ao alto. Então nós devemos conversar com Deus, né? Sempre em pensamento, e mostrar a sinceridade dos nossos corações. Então, como a gente disse, né? Não tem lugar para falar com Deus, né? Não tem lugar para agradecer a Deus. Nós podemos pedir sempre o auxílio a Deus para reparar as nossas faltas cometidas, né? Então nós podemos pedir auxílio sempre que nos acharmos que não vamos conseguir, né? Olha, não tá difícil, eu não vou conseguir. Vamos entrar em comunicação com Deus, não é mesmo? Vamos conversar com Ele em pensamento e vamos aguardar aquilo que vem para nós. Então, devemos ter fé. Nós devemos ter fé e a certeza de que nós estamos sendo ouvidos, né? Porque todo aquele momento em que a gente está naquela comunicação com Deus, né? Que a gente está com o nosso coração aberto para Deus, a gente pode ter a certeza que a gente está sendo ouvido por Ele, que está chegando até Ele, né? E que isso tem importância para Deus e que nós vamos receber os benefícios, né? Então, naquele momento em que a gente entra nessa comunicação com Deus, a gente pode perceber, né? Quando a gente abre bem nossos corações, a gente pode perceber que, de alguma forma, né, a gente se sente, às vezes, por frações de segundos, se elevar, né? E, de repente, a gente suspira, né? E a gente sente que está retornando pelo corpo e começa a aparecer, a gente começa a sentir aquela confiança de que a gente pode repousar, que a gente pode fazer a nossa parte, que Deus com certeza está fazendo a parte dele como um pai que nos ama. Então a nossa alma, né, como diz no livro, que a nossa alma possa se transfigurar como Jesus no Tabor, né, que se mostrou tão radiante. Então, no momento em que a gente começar a se conectar com Deus, fazer as coisas boas, né? Nos libertar das más paixões, nos ligarmos a Deus por amor e fazermos a nossa caridade, com certeza, né? Nós também vamos nos tornar belos, radiantes e até luminosos, né? Até luminosos, não é mesmo? Vamos ficar assim igual Jesus, radiante. Então vamos fazer a prece com o coração, para que ela possa chegar até o Pai, que nos atenderá na medida que for preciso para a nossa evolução. Então vamos aguardar com os nossos corações bem abertos, né?
que Jesus com certeza vai nos responder tudo aquilo que pedirmos com fé e que seja, né, por nosso merecimento, né, por aquilo que realmente a gente mereça. No livro Pão Nosso, para encerrar aqui o nosso estudo da tarde de hoje, essas poucas palavras, mas a oração já fala tanto por si, não é? E essa mensagem já foi tão bem explicadinha, a mensagem do nosso irmão. E nós vamos encerrar com uma página do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é a 108, que fala da oração. Então diz assim: muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mau e perdem, por vezes, uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se conservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria? Com evidentes sintomas de desequilíbrio, o concessionário sensato de início adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. É forçoso, reconhecer que o louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes. É também alegrar-se em pleno combate da vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entre em choque com os nossos propósitos inferiores, e estejamos convencidos de que a oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão, renovados, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Que nós possamos refletir nessa mensagem, né, sobre a oração, que nós possamos confiar sempre em Jesus, sempre no nosso Pai maior, que não nos nega nada, né? Mas sabe exatamente o momento em que nós precisamos receber. Que podemos sempre agradecer e louvar a Deus por tudo aquilo que Ele nos oferece na nossa vida. Até uma próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus, graças a Jesus, a Miguel, a Catuíte e os falangeiros da nossa casa. Mais uma vez, Pai querido, agradecida pela oportunidade do estudo do Teu Evangelho, agradecida, Pai querido, pela oportunidade de estar diante de Ti, elevando os nossos pensamentos, com os nossos corações abertos, para que o Senhor ouça as nossas rogativas,
pedindo por todos os nossos irmãos que nesse momento se encontram ao ouvir o estudo da tarde de hoje, pedindo por todos os nossos irmãos doentes que se encontram-se nos hospitais, pelas ruas, nos cárceres, aonde quer que haja pranto, lamento e dor, que tu lá possas estar, Mestre. Pedindo, Pai querido, por todos os nossos irmãos doentes no mundo inteiro, da Covid, que possamos, Pai, sermos todos vacinados, para que possamos ter as nossas vidas na normalidade, para que possamos retornar à nossa casa material, o nosso Centro Miguel. Não que não estejamos fazendo o nosso trabalho, mas sabendo que muito trabalho ainda tem para ser feito na nossa casa, fisicamente, que possamos retornar muito em breve à normalidade das nossas vidas, que possamos, Pai querido, a voltar a abraçar os nossos irmãos, os nossos parentes, amigos, com todo carinho, com todo amor. Ajudai, Mestre querido, a todos nós, a toda a humanidade, aos dirigentes de nação, para que possam observar e auxiliar a todos aqueles que dependem desses dirigentes das nações, em prol da saúde de todos nós. E assim, Mestre querido, te pedimos a fluidificação das nossas águas, o passe em todos nós. E pedimos, Jesus, que guarde os nossos lares, guarde os nossos filhos, nossos maridos, esposas, e que possamos, Mestre querido, estarmos aqui na próxima semana para mais um estudo do Teu Evangelho, do amor. Louvado seja sempre, sempre o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graças a Deus. Acenda a esperança, a palavra induz, fortalece a fé, sustentando a paz, espalhe a boa nova, plante as boas obras, multiplicando os pães, para alimentar multidões. Trabalho é esforço de evolução. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Respeito e justiça, bondade e compreensão, construímos a vida que hoje temos nas mãos.
pense alegria, fale consolação, faça um céu todo dia pra abrigar seu irmão. Bendita é a voz que fala amor. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Eu não tenho uma alma, porque na verdade. O quê? Calma! A alma sou eu. O quê? Eu não tenho uma alma, porque na verdade. Então tô doido. Calma! A alma sou eu. E venho vindo em várias vidas, pelos mundos aprendendo tudo que sei. Nascer, crescer, depois morrer, pra outra vez eu renascer. Tal é a lei. Eu não tenho uma alma, porque na verdade. Calma! A alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade. Como assim? Calma! A alma sou eu. Vou cuidar deste meu corpo, ele é tão legal pra mim. E depois que estiver morto, vou agradecer assim. Obrigado, meu corpinho, você me serviu tão bem. Vou seguir o meu caminho, a vida continua além. Eu não tenho uma alma, porque na verdade. Calma! A alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade. O quê? Calma! A alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade. Como assim? Calma! A alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade. Ei, calma! A alma sou eu. Uma alma. A alma sou eu. Uma alma. A alma sou eu. Mas o homem, insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta, lhe é preciso o supérfluo. É então que a providência o deixa entregue a si mesmo. Nos tempos atuais, o necessário e o supérfluo são temas que devemos conversar muito. Muitas vezes temos coisas que não há necessidade de termos mais de um, sabendo que há tantos irmãos que necessitam só de alguma coisa. Devemos parar e pensar em tudo aquilo que nós temos,
pelo lado material, que muitas vezes não nos faz falta, mas faz falta ao outro. Devemos olhar para o lado, para a necessidade do nosso irmão. Às vezes tem crianças que não têm um brinquedo sequer. Há outras que não têm o alimento, que não têm o remédio, que não têm o apoio de um paizinho, de uma mãezinha, de um abraço, de um colo de vovó, de um sorriso. Então, vamos avaliar tudo aquilo que nós temos, pelo lado material, pelo lado espiritual, lado família, porque todos nós somos uma família e devemos olhar para todos como se fossem nossos irmãos, porque hoje nós temos, amanhã podemos precisar de um sorriso, de um abraço, de um remédio para o coração, para a alegria, para o estado de espírito de alegria. Vamos pensar melhor em olhar para o nosso irmão e saber a necessidade dele? Muita paz, muita luz com essa reflexão. Beijos. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Jesus, Mestre amado, Mestre querido, mais uma vez estamos aqui reunidos, Senhor, para mais um estudo da nossa evangelização. Rogamos a Ti, Mestre, que nos ajude a fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, para que possamos seguir nosso caminho, com a certeza de que tudo ficará bem, de que temos em Ti, Mestre, o nosso irmão maior, o nosso amigo querido, que está sempre a nos envolver e a nos ajudar na nossa caminhada. Que possamos estar tranquilos, com o coração calmo e com muita atenção para o estudo que será trazido hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Oi, pessoal! O tema do nosso estudo hoje conta a história de uma pessoa chamada Maria. Ela nasceu há muito tempo atrás, mas o caminho da sua vida foi tão bonito que até hoje todos lembram dela. Será que vocês sabem de que Maria eu estou falando? O mundo tem tantas Marias, não é mesmo? Vamos fazer uma brincadeira? A gente vai conversando e no final eu falo que Maria eu estou falando. Vou começar perguntando. Você gosta de ter muitos brinquedos, os melhores games, roupas e tênis na moda, celular de última geração, frequentar boas festas, ter prestígio, ser admirado? Ai, você pode até estar pensando, tem algum problema procurar o meu bem-estar? No Livro dos Espíritos de Allan Kardec, tem uma pergunta assim, e os espíritos respondem: é natural o desejo do bem-estar. Deus não quer é que a gente abuse e nem que a gente fique gastando nossas energias, forças físicas, morais, para querer coisas ou situações que não são necessárias.
são demais para nossas vidas e nos tornamos insaciáveis, querendo sempre mais. Então, o que será necessário na nossa vida? Se prestássemos mais atenção na natureza, ela é um exercício de amor. Precisamos do ar para respirar, preservar a natureza, nos alimentarmos com alimentos saudáveis. Precisamos também do convívio com as flores, frutos, os animais e conviver no bem com os homens. Isso é necessário. Então, voltando à história da Maria, ela ficou boa parte da sua vida achando que as joias, as festas e por ser bonita e muito admirada, iria acabar com a sua tristeza, pois nada disso preenchia o seu coração. Ela andava, era triste e angustiada. Ela não entendia até então o que seria necessário para a sua vida ser feliz. Sabem por quê? Ela não conhecia o verdadeiro amor, que ama tudo e todos. Foi então que ela conheceu uma pessoa e sua vida toda mudou. Estão curiosos? Querem saber quem foi essa pessoa importante que transformou sua vida? Quer saber? Mas não vou contar. Sabe por quê? Vocês vão conhecer essa história agorinha mesmo. Mas uma coisa eu vou dizer. O nome dela é Maria de Magdala. Havia uma jovem chamada Maria. Era uma linda jovem, de cabelos longos, muito bela. Ela vivia num povoado chamado Magdala e todos a conheciam como Maria de Magdala. Maria de Magdala vivia em meio a festas, com muitas comidas, bebidas, tinha muitos admiradores, ganhava muitas joias e vivia só pensando no material. Ela vivia só as coisas mundanas e não cuidava do lado espiritual. Maria de Magdala tinha riqueza, tinha joias, belos vestidos, vivia rodeada de pessoas, mas não conhecia o verdadeiro amor. Ela vivia triste, angustiada, nada lhe enchia o coração de alegria. Certo dia, uma serva levou Maria para escutar Jesus. E lá se foi Maria escutar as palavras de Jesus. Jesus gostava muito de falar a todo aquele povo em meio à natureza. E de cima do barco, no mar da Galileia, Jesus falou mais uma vez do amor, da caridade, das coisas boas do coração. Maria ouviu tudo aquilo, guardou em seu coração e voltou para a sua casa. Passados dias, Maria refletiu muito sobre as coisas que Jesus falou. Foi quando ela sentiu uma imensa vontade de procurar Jesus novamente. Ela queria encontrar aquele amor puro e verdadeiro que Jesus ensinava. Então Maria foi procurar Jesus na casa de Simão Pedro, pois ela sabia que ali todas as noites Jesus estava conversando com aqueles que o procuravam. Maria para lá se dirigiu. Então Maria foi até
à casa de Simão ao encontro de Jesus. Jesus a recebeu com muito amor, ouviu as suas lamentações e disse a Maria: Maria, confia no Pai, pois é um Pai de imensa bondade. Ele não quer que nenhum dos seus filhos permaneça no erro. Há sempre tempo de mudar, Maria. Reflita comigo. Até nas ruínas nascem as flores. Maria, se quiseres, encontrará a paz e o amor verdadeiro. Mas eu te digo, o caminho é difícil, é longo e a porta é estreita. Sabe, Maria, enfrentarás dificuldades, mas em todo tempo deves se lembrar que não estás sozinho. O Pai de infinita bondade te dará forças e conseguirás encontrar novos caminhos. Maria entendeu o convite de Jesus e na mesma hora lhe disse: querido mestre, quero te seguir, vou me desprender de tudo. Não quero mais as joias, porque não é disso que meu coração precisa. Não quero mais as roupas de festas. Não quero mais aquela vida mundana, presa aos vícios. Agora serei uma ovelha sua, Jesus. E assim Maria fez. Passou a trabalhar no bem, ajudar aqueles que estavam enfermos, doentes, curar as suas feridas, alimentar os que precisavam. Maria se desfez de toda a sua riqueza, e por onde Jesus andava, Maria o acompanhava. Mas foi chegada a hora em que Jesus voltou ao plano espiritual. Maria então decidiu que iria acompanhar os discípulos na pregação, levando os ensinamentos de Jesus. E disse a eles: quero estar com vocês, ensinar as coisas do Evangelho. Mas eles não aceitaram. Eles tinham receio de que Maria não havia ainda se transformado. Então Maria, sozinha, decidiu trabalhar no bem, dia e noite ajudando aqueles que precisavam. Certa vez, um grupo de leprosos, que eram pessoas doentes, uma doença a qual não tinha remédio naquela época, apareceu na cidade. Eles vieram na esperança de encontrar Jesus, mas Jesus já tinha partido para o plano espiritual. Todos correram, fugiram deles, entraram para suas casas. Eles tinham medo, mas Maria foi ao encontro deles. Falou-lhes do amor, falou-lhes que era necessário ter bom ânimo, esperança, confiar no Pai. E as palavras de Maria trouxeram tanto conforto àquelas pessoas doentes. Eles se sentiram tão bem que Maria resolveu seguir com eles de volta para o lugar afastado onde viviam. Cuidou deles por toda a sua vida, curou-lhes as feridas, deu-lhes remédio, falou as coisas do Pai, ensinou a eles tudo que aprendeu com Jesus, deu-lhes bom ânimo, encheu-lhes o coração de esperança, trouxe-lhes a paz de espírito. Mas foi chegado um dia que Maria de Magdala viu que em seu corpo apareciam feridas. Agora ela também estava enferma.
e sentiu no seu coração muita vontade de visitar Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que estava na casa de João, mas ela precisava viajar até lá. A viagem era longa e Maria de Magdala foi sozinha. Mas adoentada e fraca, não conseguiu chegar até lá. Caiu sem forças no meio do caminho e uma família de cristãos a acolheu. Eles cuidaram dela. Maria de Magdala ficou longos dias ali, adoecida, até que voltou ao plano espiritual. Chegada a hora da sua partida, ela viu aparecer ali aquele que muito a amava e que muito nos ama também. Era o Mestre Jesus, que veio lhe buscar. Jesus disse então: Maria, passastes pela porta estreita, aprendestes a amar, Maria, amaste muito. Viveu a tua vida, Maria, cuidando dos necessitados. É chegada a hora, venha comigo, Maria de Magdala. Então, Maria de Magdala retornou ao plano espiritual ao lado de Jesus, trabalhando no bem, ajudando ao próximo. Maria de Magdala encontrou a paz e o amor verdadeiro, e assim estava junto de Jesus. Olá, galerinha! Então, hoje nós conhecemos a história de Maria de Magdala, uma jovem muito bela, que gostava de festa, de joias, né? Ou seja, ela era uma pessoa que gostava e que dava muito valor às coisas materiais e não se importava com o lado espiritual. Mas mesmo com tudo isso que ela tinha, né? E que ela gostava, né? De festa, de joias, de estar sempre rodeada de pessoas, ela não se sentia feliz. Então vamos refletir. Por que será que ela era uma pessoa triste, já que ela tinha tantas coisas materiais, né? Um dia, Maria encontrou Jesus e ouviu suas palavras. Jesus falou do amor, da caridade, dos bons sentimentos do coração. Maria então refletiu sobre as palavras de Jesus. Ela queria encontrar aquele amor puro, verdadeiro que Jesus ensinou. A partir desse momento, resolveu então trabalhar no bem, fazendo a caridade, ajudando os mais necessitados. Maria descobriu o que é essencial para a vida espiritual. E nós já sabemos. Nós agora vamos fazer uma atividade que pode nos ajudar a refletir sobre o que é essencial e o que é supérfluo para a nossa vida. Vamos lá? Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Agora chegou a vez da nossa atividade. E o nome dela é o que vamos levar na nossa bagagem. Vamos ver 8 imagens e a gente vai ter que associar o que é essencial e o que é supérfluo, visando sempre a nossa vida espiritual. Então, o que é essencial para a gente levar de bagagem para o plano espiritual? Vamos ver? Aqui tem as 8 imagens. Primeiro, começa com uma imagem que tem o nome de caridade e é uma caixa de doação de roupa. Vocês acham que a caridade é essencial
ou ele é supérfluo para o nosso vida espiritual? Com certeza ele é essencial, não é? É com a caridade que a gente ajuda o nosso próximo, que ajuda o nosso semelhante, o amor e os ensinamentos de Jesus. O próximo é os brinquedos. E aí eu tenho uma imagem que eu tenho muitos brinquedos. É essencial ter brinquedos para a nossa vida espiritual? Não é. A gente não vai levar eles para o nosso plano espiritual. Então, ele é supérfluo. É claro que é bom brincar, ter brinquedos, mas eles não são essenciais. O próximo é o celular. O celular, hoje em dia, com a pandemia, ele se tornou muito importante. É com o celular que as famílias estão se falando, que às vezes os pais ou a mãe trabalham, assiste a aula do GEAL, a sessão pública. Ele tem uma importância realmente muito grande nas nossas vidas, mas ele não é essencial para a nossa vida espiritual. Ele não é fundamental para o nosso plano espiritual. A gente não vai levar ele na nossa bagagem. Então, ele é o supérfluo. E ajudar o outro? Nessa imagem, nós podemos ver uma menina ajudando um outro rapaz a levantar. Ajudar o outro, ajudar o próximo é sempre importante. Isso é essencial para a nossa vida espiritual. É ajudando o próximo que a gente se melhora. O próximo é os videogames. Funciona mais ou menos como o celular. O videogame, ele é uma forma da gente se distrair, da gente se divertir, mas ele não é essencial para a nossa vida espiritual. Ele é legal, sim, é divertido, mas ele é supérfluo. A gente não pode exagerar, mas brincar de vez em quando não tem problema. E o respeito? Respeitar os mais velhos, pedir desculpas, respeitar a natureza. Isso não é supérfluo. É muito importante para a nossa vida espiritual, para a gente aprender a se tornar pessoas melhores. A gente gosta de ser respeitado e também temos o dever de respeitar os outros. Então, ele é com certeza essencial. E cuidar do nosso corpo? O que vocês acham? O corpo a gente não leva para o plano espiritual. Mas cuidado com ele, principalmente agora, lavando as mãos, usando máscara. É importante a gente manter o nosso corpo saudável, para a gente conseguir uma vida aqui o melhor possível. Então, cuidado com o corpo, com certeza é essencial. E a televisão? A televisão, com ela, a gente também assiste a sessão pública às vezes, vê os vídeos do GEAL, se informa de saber as notícias, mas ela não é essencial. Ela é supérflua. A gente não leva ela para o plano espiritual. Encerramos. Agora vamos clicar no botão enviar respostas ali na parte de baixo para ver se a gente acertou tudo ou não. Vamos ver? Olha, acertamos tudo. Vocês estão vendo que estão com a marca de OK em todas as imagens? Nós acertamos 8 de 8. Essa é a atividade que nós trouxemos hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. O link para o joguinho vai estar na descrição do vídeo da sessão pública. Beijo no coração de todos e uma excelente semana. Tchau, tchau. Deus Pai amado, a Ti agradecemos, Senhor,
por todas as lições que recebemos neste dia. Agradecemos pela oportunidade de termos a nossa fé fortalecida, de termos em Ti, Pai, o socorro necessário para todas as nossas dores. Dai-nos, Senhor, uma boa semana, abençoe nossa família, abençoe nossos amigos, abençoe a nossa vida. Esteja conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.